No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7, para você que está aí na sintonia certa. Começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Nossa equipe é formada por profissionais de larga experiência e comprometidos com a ética e com a verdade. Carlos Júnior, Karime Leão, Cid Soares e uma equipe aqui para você em 100,7 no 18 horas. Karime Leão, quarta-feira, como foi a sua quarta-feira hoje, Karime? Parece que você está feliz, sorridente, alegre. Foi uma bela quarta-feira pelo hoje jeito. Eu posso falar, minha felicidade, aniversário da minha filha mais Olha aí, velha, vai, bacana. Parabéns pra Camilinha, olha que lindo. Parabéns pra você, Camila. Não é? Parabéns aí, eu tô feliz bacana. por isso. Beijo, lógico. sobrinha. Oh, Percebi hoje que era um dia especial pra você, Karime. Está no seu sorriso. Vocês são muito queridos mesmo, né? Vocês notam em mim, vocês são muito claro, queridos. a gente fica... E boa noite, e boa noite especial pra você sintonizado em 100,7 aqui na Mix. Boa noite pra todos, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Estamos juntos até às 7 da noite. O nosso programa traz notícias reais, ouvindo todos os lados da história e com um único objetivo: deixar você bem informado com o que é realmente importante, com o que é relevante pra você, cidadão. Cid Soares, boa noite. Olá, como vai? Tudo bem? Olá. E pra você, a quarta-feira parece que não foi muito bacana não, hein, cara? Cara, não, todo dia pra mim tem sido dias maravilhosos. Olhando pra você assim... Olhando daqui. Hoje, pra te falar a verdade, Carlão, eu tô mais animado com uma coisa, né? Teremos um giro do esporte bem legal hoje, boas notícias, né? E vai ser... Hoje um negócio vai ser de abalar, a cidade pegou meu irmão. fogo hoje, né? Pois é, com isso a gente não fica feliz, né? Mas olha, boa noite pra todo mundo, boa noite pra geral. Queria dar uma boa noite especial aqui pro Luciano, pro Paulo Castro, pra você, Cacá, e pra sobrinha linda lá. O Jorge tá chamando você de sogra ali dentro. Só tô vendo isso aí. E o Jamison tá, não me deu boa noite. Jamison, boa noite, bebê. Que é isso, George. Grande George. Bacana, participa aí da bancada do 18 horas todos os dias também aqui conosco. Querido Paulo Castro. É diretor de jornalismo, o cara do conteúdo, né? O cara tem conteúdo, é o Paulo Castro. Boa noite, Paulo. Tudo certo? Boa noite, Carlão. Boa noite especial para todos os ouvintes da Mix. E tem ele também, né? Ei, Luciano. Mudou até a música, né? Música feliz. Olha só, tem uma notícia. Temos um drop. Temos um drop. Giro do Lu. Olha só, gente. Luana Piovani liberou as crianças pra conhecer a madrasta Anitta. Olha, o Pedro Scooby levou as crianças lá pra Orlando, mas a Luana deu um aviso: se voltarem rebolando, nunca mais vão. Menina, arrasou. Vamos aguardar essas crianças voltarem, né? Vamos ver. Eu tô de olho aí no chat, e se você interagir conosco, né, vai ganhar ingresso de cinema. Daqui a pouco eu volto. Interaja. Muito bem, são 6 horas e 3 minutinhos em Manaus. Começa o programa 18 horas desta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Hoje pela manhã, funcionários terceirizados da saúde pública protestaram na frente do hospital 28 de agosto. De acordo com os manifestantes, há quase 3 meses estão sem receber os salários. Esses daí pelo menos não receberam, né, Paulo França? Porque estão manifestando e estão lá com todo o direito. 3 meses sem receber é muito tempo. Tem um problema, vamos resolver, vamos buscar uma solução. Não pode ficar adiando, ad infinito, sabe? Até quando? São 3 meses, daqui a pouco as pessoas vão pro 4º mês. Elas têm compromisso, elas têm aluguéis a pagar, entendeu? Elas têm que comprar seu rancho, entendeu? Tem a condução para os seus filhos, entendeu? Estudantes. Enfim, tem que fazer alguma coisa, não pode ficar do jeito que está, sabe? Pode ocorrer até uma sinalização de uma intervenção na área de saúde. Saúde, meu amigo, é coisa que precisa ser resolvida hoje. O Estado tem dinheiro para isso. O que acontece? Tá precisando? Quebrou o equipamento, tem que ser resolvido agora e pronto. Não tem essa conversa. Muito bem, esse é o Wilson Lima, jornalista, apresentador do programa Alô Amazonas, cobrando ação do governo da época sobre o atraso no pagamento de 3 meses dos profissionais de saúde. Então, senhor governador, como é que o senhor falou no vídeo mesmo? A questão da saúde agora não é urgente? Não tem que ser resolvido na hora? Não é preciso, vai lá e resolve na hora?
a vida do cidadão não tem mais tanta importância. Era só um discurso para ter audiência e para ser eleito. Sim, como é que fica o cidadão agora? Desassistido? À mercê da própria sorte? Logo agora que o senhor tem a caneta e a responsabilidade de governador, como é que ficam os problemas do cidadão? Estamos aqui falando sobre saúde, sobre vida, sobre poder de decidir, de resolver. É muito fácil falar sem ter a menor noção da real responsabilidade que vem com um cargo de governador. Eu só faço questão aqui de ressaltar, de frisar uma coisa: vidas estão em jogo. Karime, no programa de televisão e na campanha eleitoral, o Wilson Lima tinha solução para todos os problemas. Tudo era fácil de ser resolvido, precisava apenas mudar os governantes e o resto era com ele. Evocando aquele conhecido slogan, né? Bronca agora é comigo. Pois é, né? Bronca, que bronca, né? Agora que a bronca é com ele, cadê o governador, né? Cadê o Wilson Lima? Está viajando. Enquanto isso, o caos na saúde só aumenta com a paralisação parcial dos médicos cirurgiões, que estão com 5 pagamentos atrasados. A falta de medicamentos, macas e material cirúrgicos. A superlotação é uma realidade em todas as unidades, especialmente no Hospital 28 de Agosto. Vamos conferir a reportagem de Júlia Gomes. Familiares reclamando da demora no atendimento às vítimas do tiroteio no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, o presidente licenciado dos sindicatos dos médicos do Amazonas, Mário Viana, foi ao hospital e pediu aos cirurgiões vasculares para que ajudasse os demais colegas da unidade, visto que as vítimas não receberam atendimento básico no serviço de pronto atendimento do bairro, devido à falta de profissional especializado, como destaca o médico Mário Viana. Muito possivelmente essa superlotação que houve agora momentaneamente poderia ter sido amenizada caso o SPA da Zona Sul estivesse funcionando normalmente com os cirurgiões. Pelo menos o primeiro atendimento seria dado pelos cirurgiões que deveriam estar lá, que também nós entregamos esses plantões, porque não há remuneração e foi avisado de forma planejada, de forma antecipada, que o Estado tomasse as providências para poder a gente continuar esse atendimento. Os cirurgiões decidiram fazer um boletim de ocorrência contra o Estado. Para que fique registrado que não há negligência, não há omissão dos colegas médicos aqui. Ainda nesta terça-feira, o deputado Wilker Barreto visitou o Hospital 28 de Agosto e encontrou uma situação de caos. Para você que nos acompanha pelo aplicativo Humano, é possível ver no vídeo feito durante a visita do deputado uma área da unidade com superlotação, pacientes em leitos improvisados, pedaços de madeira e até caixas de papelão com tijolos servem de apoio para sustentar as poltronas em que os pacientes estão. Vamos ouvir o que o deputado Wilker Barreto diz. O maior hospital de urgência e emergência do Amazonas é um verdadeiro hospital de guerra. As imagens deixam claro que o povo do Amazonas não tem hoje, certo, uma saúde decente, expondo a risco de infecção. Idosos internados em cadeiras plásticas, não tem maca. Nós estamos sem cardiovascular desde quinta-feira e o governo acha isso a coisa mais natural do mundo. Na sessão plenária desta quarta-feira da Assembleia Legislativa do Estado, a presidente em exercício do CIMEAM, Patrícia Sichá, falou da calamidade em que a saúde do Estado se encontra. E venho aqui pedir essa sensibilidade dos senhores, porque a saúde do nosso Estado do Amazonas se encontra em caos. Nós estamos em calamidade pública dentro da saúde. Júlia Gomes, para o 18 horas, volto com vocês nos estúdios. Bom, na manhã de hoje, também por falta de pagamento, a empresa suspendeu a emissão de laudos de mamografia feitas no interior do estado. As filas de consultas para médicos especialistas, cirurgias eletivas e exames chega a 100 mil pessoas. E a gente pergunta, cadê o governador Wilson Lima? Bom, o governador Wilson Lima está em Brasília, participando do Festival de Tambaqui da Amazônia, um evento do governo de Rondônia para promover a venda dos produtores do peixe do estado, estimulando aí o consumo do tambaqui lá no Distrito Federal. E nessa bronca que não era dele, o Wilson Lima quer surfar, tirar onda, pegar carona como se fosse uma ação do governo. Vejam só o que ele publicou no Instagram. Abre aspas. Ontem estivemos
Ontem tivemos, a honra de apresentar ao presidente Bolsonaro uma de nossas maiores riquezas, o tambaqui. O presidente também nos deu a honra de participação da primeira edição do Festival de Tambaqui da Amazônia, evento criado para incentivar o consumo e a produção de peixe no país. Fecha aspas, escreveu Wilson Lima na postagem no Instagram. Bem, o Amazonas, governador, é consumidor do tambaqui produzido em cativeiro lá em Rondônia e Roraima. E estamos longe, muito longe de sermos autossuficientes na produção de tambaqui, quanto mais exportar para outros estados. Para essa festa, o governador Wilson Lima entrou mesmo, foi de penetra. Entrevista do dia. Muito bem, 80% dos bairros de Manaus ficaram com a segurança pública comprometida na manhã desta quarta-feira, quando 22 das 30 companhias interativas comunitárias, os SICOMs, da capital, paralisaram as atividades por conta da falta coletiva de pelo menos 400 policiais militares. Os números são desencontrados, divergentes mesmo. O comandante da PM, Coronel Ayrton Norte, sustenta que não houve falta coletiva e que tudo não passou de fake news. Mas fotos postadas nas redes sociais mostram viaturas paradas na manhã de hoje nas companhias interativas comunitárias. Mais detalhes com a repórter Odineia Araújo. A maioria das poucas viaturas da Polícia Militar que circulou hoje nas ruas de Manaus era conduzida pelos próprios comandantes das SICOMs, segundo as entidades que representam a categoria. Mas em nota enviada à imprensa, o governo do estado disse que o policiamento está normal, conforme declaração do comandante da PM, Coronel Ayrton Norte. Não existe esse número alto, existe sim muitas notícias que estão sendo veiculadas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, eu volto a dizer mais uma vez, que são feitos, não com esse número grande de falta. Já as informações vindas dos próprios grupos da polícia no WhatsApp mostram o contrário. O áudio que você vai ouvir é do Tenente Coronel Cledemir, cobrando o major responsável pela 30ª SICOM sobre o não comparecimento dos policiais na troca de turno. Apenas o armeiro, que é do serviço interno, compareceu. Atento, Cegadilha, bom dia. Meu irmão, tua SICOM está totalmente alterada. Não compareceu ninguém a não ser o armeiro para trabalhar até o presente momento. Tome providência aí, me informa a situação, que eu dê. A categoria diz que de 60% a 70% dos policiais não compareceram ao trabalho hoje, o que corresponde a 400 PMs fora dos quartéis. Caso não haja uma negociação com o governo do estado, os policiais militares pretendem atuar com ações de uso progressivo da força. O presidente da Associação dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais Administrativos da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, Sargento Pereirinha, explica. Começamos com uma operação padrão e agora os policiais estão nas faltas coletivas. As faltas elas não são crime, é um direito que o policial pode tratar de assuntos particulares e poderá ter a sua falta abonada de alguma forma, sempre justificada. Eu creio que hoje à noite já não vai ser, já deve atingir os 100%, porque nos passaram que durante o dia foi de 60% a 70% as faltas. E eu creio que agora à noite, no segundo turno, será de 100%. Odineia Araújo para o 18 horas. E para falar sobre esse movimento dos PMs, vamos conversar com o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, Gerson Feitosa. Muito boa noite, seja bem-vindo novamente ao programa 18 horas aqui nos estúdios da Rádio Mix. Perfeito, boa noite, obrigado mais uma vez por esse espaço extremamente importante que a Mix oferece, um espaço de democracia nesses tempos negros, onde o silêncio perdura e a mentira acaba ganhando mais espaço nas rádios, nos meios de comunicação. A Mix fazendo esse trabalho com a verdade nesse momento é importantíssimo para a sociedade amazonense, para informar o povo que precisa dessa segurança e está sem ela. Então, foi uma falta coletiva? Está em andamento, né? É só para reiterar aquele áudio do Cleudenir aí, do Tenente Coronel Cleudenir, que foi publicado pela Odineia. Quando ele fala que o D, para traduzir para o povo amazonense que não sabe o que significa a palavra que o D, é urgente. Que o D é para você agir de forma urgente. O Cleudenir chamou a atenção do Tenente Coronel, do Major Cegadilha, que é o comandante da 30ª SICOM, que compõe uma SICOM da Zona Leste de Manaus. Nós tivemos hoje, para vocês terem uma ideia, paralisação total em 22 unidades das 30 que compõem as SICOMs da capital.
Dessas 22, 8 nós tivemos paralisação parcial. O que é isso? O policial que foi escalado para trabalhar hoje, metade veio e metade faltou. Nas outras 22, todos faltaram. A tendência, corroborando com a tese do sargento Pereirinha lá da Associação Subtenente Sargento, infelizmente é essa. Nós teremos praticamente hoje na capital e no interior 100% de faltas em todas as unidades. E o governo já acenou aí com alguma negociação? Já apareceu na cena? Não, o governo continua vivendo no País da Maravilha, né? Parece que não tá faz de conta que não é com ele. Eu não tô tentando pessoalizar isso aqui de forma como o governo tá tratando a gente. O governo tem pessoalizado, tem perseguido os presidentes de associações. Aqui o Jaime, que tá do nosso lado, que é presidente do Simpol, teve inclusive uma mulher transferida de delegacia. Enfim, as perseguições são diversas aqui em todos os lados, a gente não está pessoalizando, mas o governo parece, meu amigo, que está alheio a essa situação, como você falou, tá lá no Festival do Tambaqui, né? E não tá nem aí para o que está acontecendo em Manaus. Enquanto isso, a população está vivendo o terror de ter que ir às ruas, manter os seus afazeres domésticos sem ter polícia na rua. O comandante falou que isso era uma fake news. Como é que o senhor responde a isso? O próprio comandado dele, o Tenente Coronel Cleudeni, que responde pelo um CPA, que é o segundo maior CPA da capital, que é o CPA Leste. O primeiro é o CPA Sul, para entender, que compõe toda a zona sul da cidade. O segundo é o CPA Norte, que é a segunda zona mais populosa da cidade. E o terceiro é o CPA Leste. O maior CPA da cidade, que é o terceiro maior CPA, que é o CPA Leste, o Tenente Coronel Cleudeni cobra um oficial e deixa bem claro como é que tá normal, né? Tá normalzinho o policiamento da Polícia Militar nas ruas da cidade. Pede uma ação em QD para que ajam de forma rápida para tentar resolver o problema. O problema é que assim não vai ser resolvido enquanto o governador não se manifestar. Essa que é a verdade. O governador parece que não entendeu que ele é o governador do estado. Ele volta já de Brasília. A segurança está comprometida? Está extremamente comprometida. A nossa maior preocupação, o maior peso em fazer um movimento desse é pela população, sabe? A população que está aí agora nos carros, indo para casa, gente indo para a faculdade, nesse momento que o trânsito está pesado em Manaus. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não serei irresponsável como o comandante-geral está sendo. O comandante-geral está sendo irresponsável, porque você vendeu um cenário de segurança para a população, sendo que 80% da polícia está parada e 100% devem parar agora, é você enganar a população e deixar a população à mercê da criminalidade que acha que a polícia está na rua. Então, antes de estar preocupado se o governador vai gostar ou não do que ele está falando na rádio ou trazendo a público, é importante estar preocupado com a população e não deixar com que o povo amazonense saia nas ruas da cidade pensando que tem segurança e não tem. Quais são os próximos passos do movimento de vocês e como é que vai estar o policiamento amanhã em Manaus? Amanhã nós teremos um policiamento ainda mais comprometido. A tendência é que agora às 7 horas da noite, às 19 horas, nós tenhamos 100% de adesão. As informações que eu tenho dos grupos internos da Polícia Militar é que às 7 da manhã de amanhã teremos 100% de adesão em todo o estado e ainda se somará com a deflagração da greve dos servidores, que será deflagrada amanhã às 7 da manhã na frente do Palácio. Talvez amanhã não temos nem policiamento para fazer a contenção e a segurança do Palácio. Bom, está em nossos estúdios também o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amazonas, o Simpol, Jaime Lopes, que vai conversar com a gente sobre a greve geral dos servidores, e justamente essa que o senhor mencionou amanhã, né? Quinta e sexta, não é isso? Vai 100%? Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, muitíssimo boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, a você, Karine, ao Cid, ao Gerson, meu amigo de infância e de luta em defesa dos interesses / direito dos servidores. E apenas me permita fazer um breve gancho, né, preliminarmente na minha fala aqui. Gostaria de dizer que eu sou ouvinte assíduo da Rádio Mix e, na verdade, é a rádio que alegra o meu coração e da minha família. Ao mesmo tempo, dizer que foi muito acertado, além dos hits propostos pela Rádio Mix, a introdução do jornalismo é muito sério e isento, e eu quero agradecer em nome do MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Públicos, exatamente essa cobertura de forma isenta ao movimento, até porque, inegavelmente, ela prima pelo bem comum, como o Gerson falou, sem falsear a verdade, né? De modo efetivamente como as coisas estão ocorrendo. Só fazendo uma contextualização geral,
Eu sou o presidente do Simpol, Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que representa toda a categoria, e nós estamos integrados ao MUSP porque, lamentavelmente, por falta de habilidade, esse governo nos colocou nessa condição, congelando os direitos de todos os servidores públicos, inclusive aqueles que exercem atividade essencial. Então, se você não respeita sequer os servidores públicos, você não demonstra, não tem nenhuma, inclusive aqueles que exercem serviço essencial, estamos falando aqui em nome da segurança pública, o GSPM ou da Polícia Civil, mas temos também os professores, saúde. Educação, claro. Então, nós precisamos entender, e o Cid falava um pouco a respeito disso, que gerir a coisa pública é algo extremamente sério, né? Nós temos uma situação de um Estado superavitário, mas contraditoriamente está no colapso, né? Na verdade, realmente, o que a gente percebe por parte, as entidades representativas a todo momento apresentam uma postura de dialogar, uma postura propositiva, entendemos a responsabilidade de discutir de forma fundamentada o equilíbrio financeiro do Estado, temos o conhecimento dos números do Estado, inclusive da maquiagem feita em relação a alguns aspectos. Agora, o governo não pode se manter nessa postura ignorando algo de extrema gravidade e repercussão social. Em relação à Polícia Civil especificamente, nós temos uma diretriz por parte do STF. Então, assim, a segurança pública, ela tem uma peculiaridade um pouco distinta. Parabenizo a estratégia dos representantes da Polícia Militar. A Polícia Civil os colegas, eles compareceram à delegacia. Agora, há uma orientação do sindicato que as situações atípicas, bem como as situações emergenciais, elas não serão atendidas. Ok, qual será o procedimento para amanhã e sexta-feira? Perfeitamente. E paralelo a isso, nós passamos por todas as delegacias, tanto as especializadas e distritais, e convocamos todos esses servidores para se unirem a todas as outras categorias e, mais uma vez, fechando a Avenida Brasil como forma de repúdio, cobrarmos do governador, e é importante frisar que a nossa postura é de tanta, a todo momento diplomática, dialógica, que hoje nós estivemos no parlamento, inclusive conversamos com alguns deputados que inclusive possibilitaram a consumação do que hoje redundou na lei complementar número 198. Nós fazemos um trabalho político classista de forma responsável e pedimos a intervenção, inclusive do próprio parlamento, para que o governador se sensibilize. A priori, a nossa propositura é revogação total, até porque isso não gera impacto imediato algum, então não haveria nenhuma inobservância àquilo que propõe o órgão de controle. E é importante salientar que isso não pode ser, essa responsabilidade não pode ser atribuída ao governo anterior, porque ele não entregou o limite em relação ao gasto pessoal extrapolado. Não se pode responsabilizar o governo anterior. Então, assim, há exatamente a priori, né, falando de forma metafórica, o objetivo do descongelamento para que posteriormente, respeitadas as peculiaridades, nós possamos tratar de forma setorizada as necessidades de todas as categorias. Agora, o que nós não podemos, só para encerrar essa parte, permitir que práticas arbitrárias sejam praticadas pelo próprio Comando da Segurança Pública. Nessa madrugada, por exemplo, para tentar, a exemplo do que ocorre com o Comando da PM, o delegado geral está convocando uma operação para dizer para a população que está tudo certo, levando policiais às ruas com colete vencido, com munição vencida, sem pagar, sem honrar o direito desse servidor no aspecto funcional em relação a esse serviço extraordinário. E evidentemente que o sindicato jamais irá coadunar com isso, porque nós temos, como cidadãos amazonenses e representantes classistas, um compromisso pela nossa sociedade e exigimos o respeito pelos nossos representados. O senhor, quando o senhor fala de maquiagem das finanças, o que se trata de fato? O senhor falou que o governo está maquiando. Vamos fazer duas análises, orçamentária e financeira, em relação à questão do limite percentual. Para você ter uma ideia, no exercício de 2015, o Amazonas de fato teve um déficit e nós tivemos uma confirmação de algo inferior a 15 bi. É claro que a questão da lei orçamentária ela é uma peça fictícia e há uma projeção de uma arrecadação que pode não se confirmar. É importante frisar que o Amazonas ele não é um estado deficitário, ele é um estado superavitário.
Então, o que ocorre? Em fevereiro desse ano, e daí com dados da própria Cefaz, nós tivemos, eu, Gerson, todos os outros representantes na Cefaz, eles mostraram que em fevereiro desse ano, no dia 14 de fevereiro de 2019, o limite com gasto pessoal estava em 48,33%. Na apresentação do relatório quadrimestral, estava em 50,98%. E de acordo com eles, na semana passada, estava em 52,24%. É algo que nos preocupa. Agora, o que está motivando isso? Primeiro, não houve nenhuma reforma administrativa. Eles estão prejudicando o servidor, alegando o cumprimento da lei, e ignoram sequencialmente aquilo que prevê o artigo 169 da nossa Carta Magna. Então, assim, há uma extrema incongruência. E, para completar, respondendo a pergunta, o Estado tem como fazer uma relocação até para poder estruturar e primar pela continuidade dos serviços públicos, mas não tem mostrado comprometimento com isso. Inclusive, em relação à fonte 100, que é a que paga o salário dos servidores públicos, estão contidas todas as empresas terceirizadas. Não nos foi apresentado quais são essas empresas, que serviços efetivamente estão, quem é que está recebendo esse dinheiro. Então, assim, não há clareza por parte da própria Cefaz, e, inclusive, essa lei, ela padece de vício de constitucionalidade, porque, inclusive, ela suprime database, revisão geral anual, que tem previsão na própria LRF, na Constituição. Então, paralelo ao trabalho jurídico de forma fundamentada, responsável e dialogada, nós também já estamos startando as medidas judiciais, acreditando na isenção do Poder Judiciário, para que, agora, se o governador, assim que retornar de Brasília, entender a responsabilidade da coisa e atender a pauta única, até em respeito aos aproximadamente 100 mil servidores públicos que nós temos no estado do Amazonas, eu acho que ele sinaliza para uma abertura de negociações, e ainda que nos submetendo a eventuais medidas de austeridade, a gente consiga encontrar um equilíbrio no que tange as situações que são irrenunciáveis. Tem uma pergunta que todo mundo está fazendo aqui, ficou realmente uma coisa meio que embaralhada na cabeça de todo mundo. Como é que vai ficar a situação da população em relação a tudo isso? Se acontecer algum caso grave de roubo, de sei lá, qualquer tentativa, como é que a população vai sair nessa situação? Posso começar e o Gerson complementa. Por favor. Além de servidores e representantes classistas, nós temos extrema preocupação, até porque também somos cidadãos amazonenses. Claro. Agora, é importante frisar que esse é um reflexo e uma consequência do descompromisso do governador. Como nós falamos, a Polícia Militar tem uma situação de um repúdio, até assumindo, de forma heróica e corajosa o ônus por conta disso daí, porque muitas vezes o Estado age com intransigência e de forma perseguidora, como ele colocou, mas em relação à Polícia Militar, ele pode falar melhor, em relação à Polícia Civil, os flagrantes, as situações emergenciais, elas vão surgir. O problema é que, se a polícia ostensiva não estiver na rua, algumas situações dificilmente chegarão à delegacia. Exatamente. Então, assim, a grande questão é que como é que se pode, de uma única vez, afetar todos os servidores públicos? Existem outras alternativas para isso. Nós estamos dispostos a esse diálogo, e o governador precisa entender que não pode se prender ao tecnicismo alegado por alguns assessores, entender que é uma questão maior e que tudo que nós estamos encaminhando tem base legal e moral. Senhor Gerson, por favor. Em relação à Polícia Militar, a preocupação nossa é muito grande em relação a tudo que a gente presta de serviço em relação ao cidadão. Além pra vocês terem uma ideia, além da questão da segurança pública, a PM presta um serviço relevante em termos de escolas da Polícia Militar. Nós temos aí policiais que cobrem praticamente todas as zonas da cidade, que educam os filhos do povo amazonense todos os dias. E essas escolas estarão prejudicadas de duas formas. Uma sem os policiais e outra sem os professores, porque amanhã teremos a paralisação, e as informações que eu tenho e dou aqui em primeira mão para a Mix é que nenhuma das escolas da polícia amanhã terá aula. Sendo que os alunos já estão... Já fica avisado, fica avisado. Tá aí o recado. Já fica avisado. Dessas escolas, para vocês terem uma ideia, já estão com o calendário prejudicado por causa daqueles 41 dias de greve dos professores. E aí se agrava ainda mais essa questão. Agora, em relação ao papel da PM, existe um plano de contingenciamento montado pelo governo. Esse plano de contingenciamento exigirá que os oficiais, que são a parte minoritária da instituição Polícia Militar, empreguem esse serviço nas ruas. Então, substituirão os praças que fazem serviço de ponta de lança e estarão nas ruas da cidade. E junto com eles o administrativo e outros policiais que estão à disposição da Casa Militar,
que trabalham diretamente na guarda do governador, que farão esse serviço de policiamento de rua. A gente sente muito pela população, principalmente pela população, porque a população precisa da gente todo dia. Mas, ao mesmo tempo que a gente sente, a gente também se sente na liberdade desse momento de pedir ajuda. Precisa resolver. De dizer para você que está em casa, que deixa o seu filho aos nossos cuidados na escola, que confia parte da sua família importante como um filho, né? Que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que tem, aos cuidados policiais, que nos apoiem nesse momento, sabe? Nós policiais somos subcidadãos, nós não temos direitos constitucionais plenos, nós não temos direitos políticos, nós não podemos nos sindicalizar, nós não podemos fazer greve, nós não podemos nada, nem filiar a partido político. Policial pode. É um resquício dos anos de chumbo que nós tivemos, que foram transmitidos de forma preconceituosa para os militares e custa muito caro para os militares. Então, nesse momento, a gente segura na população. A população precisa nos ajudar e nos apoiar e cobrar esse governo que assuma a responsabilidade dele. Claro. Muito obrigada pelas suas palavras, pela participação dos dois. Conversamos com o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, Gerson Feitosa, e com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amazonas, o Simpol, Jaime Lopes. Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos pela oportunidade de esclarecer para a sociedade o momento sombrio que nós vivemos no estado do Amazonas. E lembrando que nós convidamos também representantes do estado para entrevista, mas eles optaram por não vir, não participar aqui da bancada do 18 horas. Muito triste, infelizmente deveríamos estar aqui. Agradecer ao espaço mais uma vez da Mix, de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo jornalismo sério que os senhores fazem. Estamos à disposição. Uma boa noite, pessoal. Muito bem, 6 horas e 31 minutinhos. Você está na Mix 100,7, o programa às 18 horas com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, muito bem, são 6h31. Vamos agora ouvir, né, a música de hoje no playlist. Seguimos para a primeira do playlist 18 horas desta quarta-feira. Playlist 18 horas. Bacana, Cid. A música aí é interessante. Mais uma do playlist. Agora são 6 horas e 34 minutos. Em Manaus, participe com a gente do programa 18 horas, o programa de notícias, de debates da Mix, e pelo WhatsApp, que é o 9312-1007. E a SEDUC solicitou nesta segunda-feira à Secretaria de Fazenda a liberação do pagamento da primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores em educação, usando recursos do Fundeb. Mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes. No início da tarde de hoje, a Secretaria de Fazenda do Estado, a Cefaz, não deu resposta alguma se fará o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores, já solicitado pela Secretaria de Educação aqui do Estado, a SEDUC. Lembrando que os recursos de 334 milhões de reais são oriundos do Fundeb. Dessa quantia já existente, 60 milhões devem ser destinados à primeira parcela do pagamento do 13º salário dos servidores da educação. Segundo o deputado estadual Serafim Correia, o ambiente está tenso e o governo tem sim condições de começar a resolver o problema. Nada mais justo do que isso fosse feito. Já está na mídia digital, o ofício de anteontem, dia 5, do ilustre secretário de Educação, Luiz Castro, pedindo a liberação desses recursos da Secretaria de Fazenda para que possa antecipar o 13º dos professores. Portanto, considero que essa 50%, exatamente. Me corrige acertadamente a ilustre deputada Terezinha. E isso daí é algo muito positivo. Isso vai injetar cerca de 60 milhões na economia, que vai virar consumo, vai atender a cerca de 40% do funcionalismo público. No ofício, o secretário de Educação, Luiz Castro, pede que o titular da Cefaz, Alex Del Giglio, adote as providências necessárias para a liberação do pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores da pasta. Em meio à crise no funcionalismo público, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, Ana Cristina, acredita que o pagamento seja uma tentativa de enfraquecimento dos movimentos dos servidores públicos. Uma vez que os trabalhadores da educação são a maior categoria do serviço
público e, no meu ponto de vista, tem que pagar todos os trabalhadores do serviço público, não só os da educação. Nathalie Moraes para o 18 horas. E policiais militares apreenderam um aluno menor de 17 anos portando um simulacro de pistola, munição de fuzil e uma faca. Os materiais foram encontrados com o estudante após uma revista na mochila dele, dentro da sala de aula na Escola Estadual Senador João Bosco, em Parintins. A polícia foi acionada depois da denúncia da mãe de uma aluna. Ela ouviu que um aluno do segundo ano realizaria no dia seguinte um ataque para matar alunos e o gestor da escola. Ainda bem que foi tudo descoberto antes, né? Os pais do menor e o Conselho Tutelar foram acionados e o caso encaminhado para a Delegacia de Polícia do município. Bom, e desde ontem circula nas redes sociais fotos de 2 alunos de uma escola da rede estadual de ensino exibindo armas dentro da sala de aula aqui em Manaus. Quem nos acompanha aí pelo Mano pode ver as imagens, né? O menor apontando o que parece ser uma arma de verdade para os outros alunos. A delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, informou que já investiga o caso. Pois é, pra mim isso não tem nada de brinquedo não, viu, cara? Um negócio sério, precisa ser apurado com mais veemência. Afinal de contas, esse tipo de ação, de atitude, precisa ser brecada, já chega, já deu. Imitação de tudo que acontece nos Estados Unidos e parece que a gente está repetindo essas cenas aqui e ninguém faz nada. Eu acho que Virou falta modinha. falta mais controle, falta fiscalização, falta uma disciplina maior nas escolas e dentro de casa também. Diz que 2 armas aí são de brinquedo, já identificadas, né, então, pela secretaria. Exato. Não existe sociedade sem essa disciplina. Sem essa disciplina, né? Então acho que parou, já deu. Sem ordem e disciplina. Bem, em nota, a Secretaria de Estado de Educação informa que foi identificado que as 2 armas são de brinquedo. Os alunos que aparecem nas filmagens já foram identificados e a coordenadoria responsável está tomando as medidas cabíveis sobre o caso. Mix. Karine, o Supremo suspendeu agora há pouco a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Exatamente, Carlão. Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Lula para um presídio comum em São Paulo, o que havia sido autorizado na manhã de hoje pela Justiça Federal e ratificado em seguida por um juiz de São Paulo. Após 15 meses em Curitiba, o ex-presidente seria transferido para a penitenciária, que é conhecida como Presídio dos Famosos. É lá onde estão cumprindo pena. Só os bacanas. A Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, Alexandre Normandi e Ana Carolina Jatobá, condenados pela morte da pequena Isabela Normandi. Nardoni, perdão. E Gil Rugai, que é ex-seminarista. Inclusive, que crime foi esse, né? Nossa. Absurdo. Não. Todos os crimes aqui. O nosso da Richthofen, então. E o outro, que é o ex-seminarista. Não tem como. É imensurável qualquer um. Ele foi condenado também pelo assassinato do pai e da madrasta dele. Não sei. Bom, enfim, né? Bem, Lula está preso em Curitiba desde abril de 2018, após ter sido condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, né? O ex-presidente iria cumprir o restante da pena em São Paulo. Essa transferência atende à legislação que reconhece o direito do presidiário de cumprir pena na cidade ou estado de seu domicílio, onde residem seus familiares, para facilitar a visitação e recuperação do reeducando. Agora, um detalhe, né? Sim. Tudo que gira em torno de Lula hoje parece que virou oba-oba. E, de fato, tem que tomar muito cuidado com isso para não continuar esse burburinho, né, cara? Acaba que ele volta a ser manchete, a ser notícia. Não por isso, porque eu acho que o caso é muito delicado. É um ex-presidente, a gente não pode esquecer disso. Então tem todos esses fatos aí, independente do que tenha sido feito, tem que se respeitar o cargo, né? Tem que se respeitar... Garantir a segurança. Exatamente, garantir a segurança acima de tudo. Essa questão dos advogados dele foi justamente para garantir a segurança dele, porque ele iria para uma outra penitenciária, digamos assim. Claro. A transferência foi autorizada pela juíza Carolina Lebus, responsável pela execução penal do presidente. A decisão foi publicada no Sistema da Justiça Federal do Paraná às 8h45 da manhã desta quarta-feira. A defesa de Lula
Lula anunciou que iria recorrer mesmo da decisão, porque, segundo os advogados, a decisão fere direito de Lula e coloca em risco a segurança pessoal do ex-presidente. A ideia era que Lula ficasse isolado numa cela, mas tenha convivência com os demais presos nos presídios de refeições e de banho de sol, por exemplo, né? Não é muito, né? Aí seria aí uma questão mesmo para, né, assim, ele iria para um outro presídio, mas os advogados dele entenderam isso, que poria em risco a vida do ex-presidente. Claro. É bom que o Supremo acatou, né? Então já tá tudo tranquilo, pararam esse oba-oba por aí. E é vida que segue. 18h43. Você está ouvindo 18 horas. Soares, temos esporte, não temos? Temos 18 horas. Esporte. Olha, o Nacional e Paysandu iniciam nesta quarta-feira a briga por uma vaga nas quartas de final da Copa Verde. O jogo de ida das oitavas está marcado para as 20 horas de Manaus, no estádio Ismael Benigno, Colina. Olha aí. Esse aí será o 25º encontro entre as duas equipes. No último embate pela Copa Verde, em 2015, o time paraense eliminou os amazonenses nas quartas. E o Nacional tenta quebrar um tabu de nunca ter vencido uma equipe paraense na Copa Verde. E o Manaus já está treinando para encarar o primeiro jogo da final da Série D do Brasileiro contra o Brusque Futebol Clube, que acontece no domingo às 16 horas no estádio Augusto Bauer. O Manaus, né? O Manaus tá indo pra esse joguinho aí. O jogo de volta. É a Série D, né, velho? Exato. Em busca da Série C, Cid, querido? Não, querido, a Série C já tá garantida. Sim, o Carlos tá navegando pra trás. Não, eu quero saber, eu quero informação. Não, você tem a informação, seu maluco. O jogo de volta acontecerá aqui na Arena da Amazônia domingo, dia 18 de agosto, que nós já temos até convites, ingressos, eu, você e Paulão. A Karine não sei se vai, né? A Karine não sei, você não fala nada? Hoje, às 21h30, pela Copa do Brasil, rola Cruzeiro Internacional. E hoje foi a estreia da equipe feminina de vôlei, que começou com uma vitória sobre o Porto Rico pelos Jogos Pan-Americanos de 2019. A seleção brasileira venceu por 3-0, 25-16, 25-16 e 25-15. Olha, 6h44, teremos Talk Show, Paulo. Vamos, sim, vamos de humor. Vamos lá, então, são 6h44 minutinhos. Agora na Mix, Talk Show, com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começando mais um Talk Show, dessa forma muito rápida. Pois o Talk Show de hoje conseguiu uma entrevista com esse grande herói. Ele já fez filme, é o Rei dos Mares. Uma salva de tiros pro Aquaman! Eu já vou perguntando pra você aí, como que é ser o Rei dos Sete Mares? Eu imagino. E pra paquerar, como que faz? Dizem que por você ser saradão aí, se dá bem com as mulheres. E parece que sempre que você sai com uma mulher, você deixa ela toda molhadinha, não é? Entendeu essa? É molhadinha, leva pro mar. Agora me diz, é verdade que você tava de rolo com a pequena sereia? Sério mesmo? E como que faz aquilo no tocante, como que eu posso dizer? Comer gente. É metade de peixe, pô, como que você faz? É isso aí, esse é o verdadeiro sashimi. Acabou o Talk Show, logo mais a gente volta. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Muito bem, agora são 6h46 minutinhos em Manaus. Você está aqui, né, em 100,7 e nós vamos conferir mais uma música para você aqui no 18 horas. É o playlist do 18 horas. Playlist 18 horas. É mais uma que você conferiu aqui no 18 horas, o playlist 18 horas, aqui no seu programa de notícias e debates da Mix FM, com você hoje até às 7 da noite. Após colher o depoimento da ex-primeira-dama Edilene Oliveira e outros 3 réus na Operação Maus Caminhos, a Justiça Federal continuou a ouvir hoje os acusados de integrar uma organização criminosa que desviou recursos destinados à saúde. Mais informações com o repórter Azaf Augusto.
O primeiro a ser ouvido pela juíza federal Ana Paula Serizawa foi o ex-secretário de Saúde, Pedro Elias. No depoimento, ele até chorou e negou que tenha integrado a organização criminosa investigada na Operação Maus Caminhos e que desviou milhões em recursos da saúde. Ele confirmou ter amizade com o empresário Mohamed Mustafa, dono do Instituto Novos Caminhos. Tanto é que visitava a casa dele, mas disse que essa amizade não passava de uma relação republicana. O ex-secretário da Casa Civil, Raul Zaidan, afirmou que recebia Mustafa em casa para fazer missas religiosas e não para receber propina, como denunciou o Ministério Público Federal. Já o ex-secretário de Saúde, Wilson Alecrim, disse que a acusação contra ele é uma mentira. Alecrim negou a acusação e disse que usaram o nome dele como escora e que não recebeu propina e vive de forma modesta. O ex-secretário de Fazenda, Afonso Lobo, ainda está prestando depoimento. E até o fechamento dessa matéria, o ex-governador José Melo ainda não estava na sede da Justiça Federal para depor. Volto com vocês no estúdio. Você está ouvindo 18 horas. E nos próximos dias 12 e 13 de agosto, agora ainda tá rapidinho, tá aqui. Dá bem que agora. Né? Agora, hein, Cid? Vamos lá, presta atenção. Acontece o workshop Alimente-se, para quem pretende emagrecer de uma maneira saudável e sustentável. Essa é a palavra da vez. Precise-se. Eu ia falar isso mesmo. Olha Vão ser 2 noites repletas de conhecimento e para falar sobre o assunto, vamos começar agora com a psicóloga e coach Luciana Mendes e com a Fernanda Piva, que é nutricionista. Meninas, muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa 18 horas, aos estúdios da Mix. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, o que é emagrecimento sustentável? Olha, emagrecer as pessoas conseguem, né? Mas sustentar esse emagrecimento, manter esse emagrecimento... Entendi o que é. Que é a grande questão. Aí é um especialista, Cid Soares. Não, especialista não. Eu sou o cara que vai perguntar muito aqui. Então, como deixar o pão? Como esquecer essas coisas assim? E assim, eu como psicóloga, né, a minha parte nesse processo todo é fazer você usar a sua mente a seu favor. Porque nós podemos ser os nossos maiores aliados ou então os nossos maiores inimigos, né? Os pensamentos sabotadores num processo de emagrecimento é muito grande. Tipo assim, pudim, milkshake, bolo. A senhora hipnotiza? É isso que eu ia perguntar, porque é difícil, né? As tentações. Você saber driblar esses pensamentos, né? Quando você tem um pensamento daquela coisa assim, só mais um pedacinho, só hoje não vai fazer diferença. Né? Tá falando de mim aqui. Amanhã eu começo tudo de novo. E aí sempre vai ficar nesse ciclo e você não sai do lugar. Segunda-feira eu vou malhar. Segunda-feira eu vou malhar. Tipo isso, né? Exatamente. Fernanda, fala pra gente aí. E esse é até um dos motivos de fazermos o workshop na segunda-feira. Porque já estimula as pessoas a iniciarem, né? E aproveitando o pouco que você falou, uma das coisas que eu vou ensinar, que você vai gostar, é que não existe alimento proibido e alimento permitido. Exatamente. Tá? Então você não precisa deixar de comer pão, você não precisa deixar de comer um doce. X-salada, batata frita. Exato. Isso você tem que aprender a lidar com esses alimentos. O que eu costumo até falar para os meus pacientes? Todo alimento tem um lugarzinho no céu, né? Tem os principais que a gente precisa consumir, que são os nossos nutrientes, né? Que são os bons, os alimentos bons. E aqueles outros que são os fast foods, são as guloseimas que a gente gosta, ele faz bem pra nossa alma. Pode não fazer bem pro corpo, mas pra nossa alma. Nossa, doutora, a senhora entende todo mundo. Você entende todos nós, Ela falou uma coisa interessante. Ela disse que o paciente, ou seja, ela não falou comigo. Eu sou o impaciente. Aí entra a psicóloga. Entra a psicóloga. Porque um dos grandes gatilhos para a compulsão alimentar é a ansiedade. É a ansiedade. Eu sou ansioso demais. Exatamente. Não dá nem pra perceber. Esse cara, nunca vi, bicho. Traga a minha Vamos lá. Como que a gente dribla isso? O como comer é muito mais importante do que o que você está comendo, né? Então, se eu como
na frente do celular, na frente da televisão, se eu não presto atenção naquilo que eu como, se a minha ansiedade é um gatilho muito grande, então eu tenho que trabalhar essa ansiedade, criar estratégias para lidar, gerenciar com a sua ansiedade. Tem que equilibrar tudo, não é, doutora? A palavra é equilíbrio. A palavra doutora, de não vai embora que nós precisamos conversar. Viu? Então, não, mas aí tem um custo, né, doutora? Essa conversa. Não mete na conversa. Isso que eu ia pedir. Onde que vai acontecer? Tem inscrição? Que horas que vai acontecer? Vamos lá. Onde que vai ser? Vai acontecer no restaurante Livre e Leve, aqui bem pertinho. Aqui do lado? Aqui no posto. Sou frequentador, cara. Sou freguês lá. Nos dias 12 e 13 de agosto, segunda e terça-feira, a partir de que horas? Das 18 horas. Das 6 da tarde. Até as 21. Então depois do programa a gente consegue ir. Consegue. É o endereço do local aí deve dar uma. Aqui do lado, mano. Pois é, como é que é o nome dessa rua, lindo? Né? É Recife? Aqui é a Paraíba. Paraíba. Pronto, na Paraíba, no posto. Shell. Paraíba com Fortaleza. Estão todos convidados. Muito obrigada pela presença aqui no 18 Horas. Conversamos com a psicóloga e coach Luciana Mendes e com Fernanda Piva, que é nutricionista. Obrigada, uma ótima noite. A gente que agradece o convite. Valeu. Um abraço para vocês. Agora 6 horas e 57 minutos. Temos cinema, gente. Temos cinema. Vamos conferir. Pelo Mano, cinema, atenção você no Mano Cinema. Pode soltar. Boa noite a todo mundo. Se você quiser passar o fim de semana nos cinemas, pode ficar tranquilo. Não faltam opções. São apenas 9 lançamentos aqui em Manaus. Histórias assustadoras para contar no escuro é para quem curte terror. O filme mostra um grupo de adolescentes preso a pesadelos após ler um livro amaldiçoado. Já a criançada tem 2 opções. A primeira é Voando Alto, animação alemã com uma pequena Dorinha precisando salvar a família, enquanto a segunda é a japonesa My Hero Academia, 2 heróis. Já o drama francês Jornada da Vida apresenta um escritor se reencontrando com as próprias origens em uma viagem pela África ao lado de um garoto. Outro filme para fazer você chorar é Meu Amigo Enzo. A produção mostra a clássica amizade de um cachorro com o dono dele. Tem suspense também com Rainhas do Crime. A produção traz a Elizabeth Moss e a Melissa McCarthy interpretando mulheres de mafiosos, assumindo o controle dos negócios. Já o cinema brasileiro aparece com o híbrido de documentário e ficção O Amigo do Rei, sobre a tragédia ambiental de Mariana. Quem curte cinema argentino pode conferir Vermelho Sol, produção sobre a história de vingança de um advogado de meia-idade. E tem até filme do Quênia, com Rafik, sobre o relacionamento proibido de 2 garotas no país africano. É muito filme para um final de semana só. Semana que vem eu tô de volta com uma das produções mais aguardadas de 2019. A gente se encontra. Tchau. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, agora são 6 horas e 58 minutinhos, já estamos com M. Luciana. Isso mesmo, aproveitando essas dicas aí do Caio Pimenta, né? Caio Pimenta. Muitas estreias interessantes. Galera que ganhar os ingressos já pode conferir, né? Boa. Olha só, hoje é a Débora Silva e o Carlos Antônio comentaram bastante, parabéns, hein? Parabéns, eu vi hoje, foi maravilhoso, vocês são ótimos, parabéns. Parabéns. Agora, 6 horas e 59 minutos, vamos para o editorial 18 horas. Editorial 18 Horas. O aprofundamento da crise na saúde pública do Amazonas acendeu o alerta vermelho. A situação, que já era ruim, piorou com a paralisação parcial dos cirurgiões, com a falta de medicamentos, materiais cirúrgicos e com os cortes de 25% nos gastos das unidades de saúde. Outro fator que compromete a qualidade são as recentes trocas das empresas de enfermagem, que estão colocando profissionais sem qualificação para atuarem nas UTIs. O que impressiona é a incapacidade de o governo do estado intervir no sistema
para normalizar o atendimento. São vidas que estão em jogo. É o sofrimento de pacientes e familiares dentro dos hospitais. É a angústia de mais de 100 mil pessoas na fila, aguardando uma consulta a um especialista, a realização de um exame e mesmo por um procedimento cirúrgico. O cidadão não merece tanta humilhação. O que não dá para entender é que a arrecadação do Estado aumentou mais de 6%. Só em ICMS, o governo arrecadou 280 milhões a mais no primeiro semestre deste ano, em comparação a igual período do ano passado. Mas falta dinheiro até para pagar dívidas contraídas pela atual gestão. Como dizia o próprio Wilson Lima, atual governador, quando era apresentador: dinheiro existe. O que falta é gestão, é competência, é compromisso com a vida das pessoas. Já passou da hora dos órgãos de controle intercederem para cobrar do governo uma ação mais efetiva para normalizar a rotina nos hospitais. A indiferença do governador e sua equipe com o caos na saúde deve ser questionada urgentemente pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. 19 horas em ponto. Karine, Cid, PC, EM Lucian e você ouvinte. Eu queria dar uma boa noite para todo mundo. Dizer para vocês ficarem com Deus, quietinho, juizinho na cabeça, que amanhã se esbarra de novo. Tem greve, a gente tem que ter um cuidado nas suas residências. E galera, daqui a pouco, último programa da temporada do Responde e Ganhe no aplicativo Mano. Olha Espero todo mundo lá, ao vivo. vocês não podem perder. né? Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos de volta a partir das 6 da tarde. Um beijo. Bacana, continue aí em 100,7, continue na Mix. Na sequência tem um Mix Tudo pra você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus.